react ao capítulo 1180 do mangá de One Piece. Vamos lá, este capítulo foi muito aguardado. Começando pelo título, é Agouro, e a capa é bem fofinha. É o Vegapunk fazendo com que Zeus faça chover doces, e o Chopper pegando embaixo bem bonitinho. Nossa, eu vou me reservar o direito de ser fútil nesses reacts, nos próximos, que tem o Imu em pessoa, ou seja lá o nome dessa forma dele, porque ele tá tão interessante, tão bonito. Eu gostei muito da aparência desse personagem. Então o rei do mundo chega em Elbaf. Temos as pessoas perguntando quem é, os gigantes surpresos. E eu reforço o que eu disse num outro react. Parece que o Imu tem o poder de transformar as coisas ao redor naquele estilo que a Big Mom tinha, né? Que as coisas ficam com carinhas, ficam cantando de um jeito meio macabro. Eu não sei se o poder vai se assemelhar, mas é o que parece por enquanto. Nós temos o Somers chamando pelo Imu, né? Chamando o grande chefe. E a Gerd perdendo as pontas dos dedos, ela que tá segurando o Somers. Então, pelo que eu entendo, isso é uma ação do Imu, né? Porque do Somers não deve ser. E eu quero saber como vocês pronunciam Gerd, Gerd, como que é? A gente tem um quadro bem interessante do Imu todo diabão, na frente do Zoro, e o Zoro tá pequenininho perto do Imu, então a gente já tem ali uma noção de escala de que o Imu é gigantesco. E eu achei interessante, porque desse quadro tá saindo uma seta da capa do Imu, que eu não sei dizer se é uma daquelas setas da Gunko, porque se assemelha um pouco àquele rabinho de diabo, sabe aquele rabinho em forma de seta que os diabinhos têm na cultura pop? Eu achei interessante esse quadro. Mas enfim, depois a gente tem um quadro do Somers segurando o coração de metal, que eu acho que é de metal, né, pelo que eu me lembro. E a gente tem o Zoro perguntando, você também é um cavaleiro de Deus? Para Imu. O Harudin tenta atacar Imu, mas ele é impedido por um amigo ali que acha que Imu é suspeitíssimo, melhor não atacar. Ah, é o Stansen o nome. Eu sou ruim de nome, vocês sabem disso, né? Me desculpem. Mas enfim, de qualquer forma, o Stansen tem a sua perna cortada. Aparentemente, Imu consegue cortar coisas sem encostar nelas. Eu não me lembro se isso é um poder que já tinha aparecido antes, eu acredito que não. A gente tem um ataque do Zoro que se lê aqui no scan. Estilo das Três Espadas do Rei do Inferno, Purgatório Matador de Demônios. Mas não faz nem cosquinha, aparentemente. E a gente tem o Imu com uma mãozinha assim. Style demais! Unha preta e tudo, todo gótico. Ah, chama Gouro o poder dele, ou o ataque, enfim. É o nome do capítulo, né? Não tem pro Zoro, aparentemente não vai ter pro Harudin também. Eu tô gostando que o Imu parece estar lutando com sinais de mão. Não é uma coisa exatamente Naruto, mas ele faz coisas. Eu gosto de personagens que têm sinal de mão pra atacar. Por exemplo, o Aki e o Megumi, eles fazem, né, sinais com as mãos. Eu acho isso bem legal. Acho que sempre torna um personagem mais interessante. E Mu tá muito interessante visualmente. Harudin que vai atacar, não sobra nada pra ele. Esse Agouro, ele é descrito aqui como uma chama negra. O Imu chama o Somers e diz, rápido, não há tempo a perder. E, pelo que eu entendo, eles fazem puff e somem. Todos em Elbaf, uma figura que supera os Cavaleiros de Deus acabou de chegar na ilha, tenham cuidado. E nós temos Imu voando. Cara, ele tem esse Agouro, né, que eu imagino que seja o Agouro, que é essa... Tem um arco, uma roda, uma rodela, enfim. Um arco negro acima de si, com os olhinhos iguais aos olhinhos do Imu da forma anterior que a gente conhecia. E isso me dá uma sensação de anjo. Vocês vão ver aqui que nesse quadro ele também está com asas abertas, o que reforça aquela sensação de anjo, mas também acho que reforça a teoria do povo do King. O que vocês acham sobre isso?
King tinha asas, não tinha? Vou até dar uma googlada aqui pra ver se eu não tô maluca. Ai, gente, né? Está confirmadíssimo ou não? Acredito que sim. Bom, mas de qualquer forma, fora as asas, ele tem esse arco que me remete muito a anjo. Bom, nós temos Imu sobrevoando e vendo a Gunko, que tá congelada, né? E ele faz algum tipo de explosão, imagino que para ela poder ficar livre. A gente tem o Luffy e o Loki conversando enquanto eles se alimentam, falando que algo absurdo chegou na ilha e que eles precisam repor as energias logo. Todos os personagens aqui, a maioria deles menciona sobre como o Haki é absurdo, assustador, o maior de todos. E aparentemente Mu mandou um agouro para cada um dos Cavaleiros de Deus. A gente tem o Jinbe sendo interrompido porque os Straw Hats estão confabulando porque eles não sabem quem chegou, né? Então o Jinbe pergunta, quer dizer, o Jinbe diz, se for um dos companheiros dos Cavaleiros de Deus, então o objetivo dele será reticências e as outras pessoas estão com cara de surpresa, né? Nisso a gente vê que Imu mandou agouro para os outros cavaleiros também, inclusive pro Killingham, eu acho. Que é a pessoa que tava com o Sanji, né? Mais que agouro, a gente tem Imu himself na frente do Sanji. E o Jinbe falando, Sanji, esse é perigoso. Eu não acredito que o Sanji vai atacar direto. Bom, se eu tô entendendo o quadro certo, a gente tem o Sanji chutando e o Imu bloqueando com o pé, é isso? Nossa, Imu é gigantesco mesmo. Temos chutes. Eu amei os detalhes da mão, as unhas pintadas de preto, tá, gente? Bom, nós temos Imu chutando Sanji por completo. Igualdade pra todo mundo, né? Imu sola o Zoro e o Mu sola o Sanji também. Mas legal ver, pulei os quadros, tá? Mas legal ver aqui que meu olho já pegou que o Loki é bem maior que o Mu. Últimos quadros, a gente tem Imu falando, estou à procura daquele que destruiu o meu servo Harald há 14 anos. E o Loki responde, seu servo, coisa nenhuma, o Harald era o meu pai e rei de Elbaf. E quem você tá procurando sou eu. E o Loki gigantesco acima da Imu. E agora? Rinha de homem cabeludo. Nossa, o Loki é afrontoso demais, porque o último diálogo é Imu falando, entendo, se você não existisse, este problema poderia ser evitado. E Loki responde, mas eu estou aqui neste mundo, em Elbaf, não se esqueça disso, babaca. Meu Deus do céu! Eu sou uma Loki Girl, né? Eu fico perdida quando o Loki aparece. Bom, então vamos para as considerações finais. Este capítulo foi bem frenético, na minha opinião. Foi muito legal de ler, foi rapidinho. A estética tá me agradando muito. Eu gostei muito do jeito que Imu se mexe, se expressa, ataca. Achei muito interessante. Coisas que chamaram minha atenção. Nós temos o Somers com aquele coração de metal de novo. Me pergunto se isso tem algo além que eu não tô pegando. Qual é que é desse coração de metal? Ainda não foi explicado. Já apareceu o quê? Umas 3 vezes? Então, isso é uma coisa que eu queria saber. Quais são as teorias? O que vocês acham sobre esse coração de metal? O segundo aspecto, e acho que o mais óbvio de todos, acredito que seja a confirmação de que Mu é sim um lunariano, né? Que é o pessoal da raça do King. Acho que isso já era uma grande especulação desde que Mu apareceu, mas agora ele aparece com asas. Então, assim, acho que agora se confirma a teoria, né? E agora, com relação ao tamanho de Imu, nós temos quadros onde aparece o Sanji perto de Imu, e Imu é gigantesco perto de Sanji. Mesma coisa com o Zoro, inclusive os dois apanharam para Imu. Acho interessante que o Oda não quis nem deixar esperança pra ninguém. Zoro apanha, Sanji apanha também. Mas, sinceramente, seria estranho se não fosse assim, né? Ontem até tinham me dito... no próximo capítulo o Imu vai isolar todo mundo, vai bater em todo mundo. Mas precisa ser assim, é o Imu, meu Deus do céu. Né? A gente tem que também dar crédito ao homem. Mas sobre o tamanho dele, dá pra ver que ele é bem menor que o Loki, que é um gigante gigantesco. Mas eu fico em dúvida por causa do King. Eu não me lembro do King ser tão grande assim. Eu lembro que ele era maior que o Zoro. Mas
Com relação ao tamanho, o que vocês acham? O King e o Imu têm o mesmo tamanho ou não? E agora eu vou falar das minhas expectativas para o futuro, né? A gente sempre tem ali o Loki como uma pessoa tão grande quanto Nika, possível adversário, pessoa tão forte quanto, então eu tô muito ansiosa para ver como vai se dar essa luta, porque certamente agora se inicia a luta Loki versus Imu. Quero saber como que o Luffy vai aparecer ali no meio. Será que Imu vai dar uma sola no Loki e aí o Luffy vai ter que chegar? Será que vai ser uma coisa bem dividida? Vão lutar juntos? Não vão? A gente tem agora os Cavaleiros de Deus soltos novamente. Sinceramente, eu não gostaria de ver os Cavaleiros de Deus passando por toda uma luta de novo com o pessoal de Elbaf. Às vezes o One Piece dá uma repetida nas lutas, né? E eu acho isso meio cansativo. Então vamos ver como será daqui pra frente. Mas eu quero ressaltar as minhas coisas favoritas desse capítulo, que são os quadros. Eu gostaria muito de ver o storyboard desse capítulo, se um dia ele sair, por favor me mandem, porque eu achei muito boas as poses. A gente tem várias cenas ali onde Imu se projeta acima das outras pessoas, mostrando muita superioridade e achei tudo muito bem feito, né? E depois nós temos o Loki olhando de cima para Imu, e eu achei isso muito interessante também, porque é um quadro que parece dizer ponha-se no seu lugar, né? Imu está num lugar de inferioridade ali. Nem sempre o que é menor fica inferior, né? Tudo depende da perspectiva do quadro. Então, eu achei esse ponto muito interessante nesse capítulo 1180. Estou absolutamente ansiosa para o próximo capítulo. Acho que vai ser semana que vem, né? Porque a gente não tem um aviso ali embaixo de que vai ter break na próxima semana, então acredito que o 1181 venha semana que vem. Eu tô muito ansiosa, espero conseguir fazer o react rápido também. Enfim, se deixei algum detalhe de fora, por favor me avisem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.